Olá, boa tarde. 35 mil famílias estão na fila para a adoção. E mesmo assim, 5 mil crianças ainda estão em busca de um lar. Terça-feira, dia 25 de maio, no Dia Nacional da Adoção, nós vamos falar sobre legislação, oportunidade e conscientização. Mas esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos agora a outros assuntos do dia. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina que a União adote medidas de segurança nas terras indígenas Yanomami e Munduruku. O ministro atendeu a um pedido de entidades da sociedade civil e de partidos de oposição que relatam ataques a tiros aos indígenas. Operação Spoofing. Ministro Ricardo Lewandowski decide que ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, terá acesso a mensagens que citam o nome dele. E ainda, evento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça discute legislação e os caminhos para incentivar a conciliação entre consumidores e empresas aéreas. Para resolver os litígios, não precisa necessariamente o recurso ao judiciário. A Polícia Federal realiza hoje o segundo dia da Operação Creptus para prevenir e reprimir a entrada de invasores na terra indígena Caripuna, em Rondônia. A ação é feita em conjunto com o Exército Brasileiro, com a FUNAI, IBAMA, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal. O território abrange parte de Porto Velho e de Nova Mamoré. Durante a operação, as pontes construídas por invasores estão sendo destruídas, assim como maquinários e outros objetos usados de forma ilícita na região. Os agentes também estão de olho na presença de pessoas não autorizadas na área e seus eventuais crimes praticados. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao governo federal a adoção imediata de medidas para proteger a vida, a saúde e a segurança de índios que moram nas terras indígenas Yanomami, em Roraima, e Munduruku, no Pará. O ministro atendeu a um pedido de entidades da sociedade civil e de partidos de oposição que relatam ataques a tiros aos indígenas, mortes e riscos de contaminação pela Covid-19, com a presença de invasores. Na decisão, Barroso criticou a atuação do governo federal e reconheceu que atividades ilícitas como mineração, desmatamento e extração de madeira ocorrem nas duas terras, em Roraima e no Pará. O ministro também afirmou que já obrigou a União a apresentar um plano de isolamento dos povos tradicionais, com a retirada dos invasores de 7 terras indígenas e cobrou ações imediatas. Ressaltou que o desenvolvimento desta ação vem sendo marcado pela falta de transparência e por atos protelatórios de toda ordem, mas apontou que o Plano 7 Terras Indígenas pode constituir o início do processo de desintrusão de invasores, se executado com seriedade pela União. O ministro Barroso ainda esclareceu que essas informações são veiculadas para que fique claro que todas as medidas ao alcance do Supremo Tribunal Federal estão sendo tomadas para tentar preservar a vida, a segurança e a saúde dos povos indígenas. Desta vez, além dos riscos de contágio da Covid-19, a articulação dos povos indígenas do Brasil e os partidos políticos autores da ação argumentam que a ameaça de ataques violentos contra povos tradicionais aumentou. As entidades sustentam que nas terras Yanomami, em Roraima, e Munduruku, no Pará, são constantes os ataques a tiros, mortes, desnutrição, anemia, contágio por mercúrio, entre outras violações. A primeira decisão do ministro Barroso sobre o tema foi em julho do ano passado. No mês seguinte, a determinação para a obrigatoriedade de um plano para proteger a população indígena foi referendada pelo plenário do STF por unanimidade.
E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, concedeu, em parte, um pedido do ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, para ter acesso a mensagens que citem o nome dele no âmbito da Operação Spoofing. Segundo a decisão, os documentos que foram solicitados pela defesa de Eduardo Cunha podem colaborar para o exercício da ampla defesa dele. Ricardo Lewandowski ressaltou, porém, que as cópias das mensagens só poderão ser cedidas caso não estejam sob sigilo e que tenham uma menção expressa do nome de Cunha. O ministro lembrou que, em decisão anterior, negou o acesso à íntegra do material, mas que há posicionamento do STF no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo a eles o acesso aos termos em que tenham sido citados e em que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas. As cópias das mensagens que Eduardo Cunha pede estão ligadas à Operação Spoofing, que investiga a invasão de dispositivos eletrônicos de autoridades, como o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol. Daqui a pouco tem sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. As informações da pauta de julgamentos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O primeiro item da pauta é o pedido do doleiro Paulo Sérgio Vaz de Arruda, acusado de integrar organização criminosa e pela prática de corrupção passiva, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele questiona a decisão do juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que negou o acesso da defesa a vídeos e audiências dos acordos de delação premiada firmados com o Ministério Público Federal e outros envolvidos. Os fatos foram revelados pela Operação Câmbio Desligo, que apurou a existência de uma organização criminosa supostamente chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, envolvida com a remessa para o exterior de recursos supostamente desviados dos cofres públicos do governo do estado do Rio de Janeiro. O ministro Gilmar Mendes já votou pelo acesso da defesa aos vídeos das audiências. Na sessão de hoje, o ministro Nunes Marques deve apresentar o seu voto vista. Ainda envolvendo esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, revelado pela Operação Cadeia Velha, os ministros podem concluir a análise do recurso do ex-deputado estadual Paulo Melo. Ele foi condenado a mais de 12 anos de prisão por corrupção passiva e por integrar organização criminosa envolvida no recebimento de propina por parlamentares. No Supremo Tribunal Federal, Paulo Melo quer anular o processo porque os colaboradores foram ouvidos depois das testemunhas de defesa e pelo fato de não ter sido interrogado após a acusação ter apresentado novos documentos. Ao todo, constam 5 processos na pauta da segunda turma. Para ter detalhes sobre cada um deles, acesse a página do Supremo na internet. E para acompanhar a sessão ao vivo, procure o canal do STF no YouTube. A sessão começa logo mais às 14h. E a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que contratação temporária de enfermeiros na pandemia, por ordem judicial, não configura deixar de lado o cadastro de reserva. Os ministros da segunda turma entenderam que a contratação temporária de enfermeiros para o desempenho de atividades relacionadas à pandemia da Covid-19, determinada por decisão judicial, não caracteriza preterição ilegal e arbitrária. Por isso, não gera direito de nomeação aos candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva. O entendimento foi fixado ao negar recurso em mandado de segurança, no qual 3 candidatos aprovados em concurso para enfermeiro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, buscavam o reconhecimento do direito à nomeação em virtude da contratação temporária de profissionais de saúde pelo município. O concurso era destinado à formação de cadastro de reserva. Segundo os candidatos, a contratação dos enfermeiros temporários comprovaria tanto a necessidade do serviço quanto a disponibilidade orçamentária e a existência de vagas, de forma que a aprovação em concurso deveria prevalecer sobre a simples participação em processo seletivo. O relator do recurso, o ministro Mauro Campbell Marques, destacou, entre outras coisas, o entendimento do STJ de que a existência de contratação temporária não significa por si só a preterição do aprovado em concurso, sendo necessária a demonstração de alguma arbitrariedade ou ilegalidade.
Além disso, para o ministro, a contratação temporária ocorreu em situação excepcional em razão da crise sanitária causada pela Covid-19 e foi determinada por decisão judicial em ação civil pública, ajuizada para garantir a efetividade das ações de combate à pandemia, o que reforça ainda mais o entendimento de que não houve preterição ilegal. Veja a seguir, quase 5.000 crianças e adolescentes estão em busca de um lar. No próximo bloco, vamos falar sobre adoção no Dia Nacional da Adoção. Eu volto em instantes, fique com a gente. A Constituição reflete uma decisão política fundamental da nação, ao tratar de temas como direitos e garantias fundamentais, estrutura do Estado e organização dos poderes. Trata-se de uma norma jurídica fundamental situada no topo da pirâmide do ordenamento, que pressupõe a validade de todas as leis. É a manifestação do poder constituinte originário, que revela sua força normativa ao ordenar todo o contexto social e político de uma nação. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje um webinário Setor Aéreo Brasileiro, Caminhos para a Redução à Litigiosidade. O evento contou com a participação de representantes da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Voos cancelados, atrasos, passageiros insatisfeitos. Os problemas no setor aéreo não são novidades, mas se agravaram com a pandemia da Covid-19. E quase sempre desembarcam no judiciário. E foi pensando nisso que o Conselho Nacional de Justiça decidiu reunir por videoconferência representantes dos advogados, juízes do Executivo e empresários do setor aéreo. O objetivo é discutir as melhores estratégias para reduzir exatamente essa litigiosidade na seara das relações consumeristas, principalmente no consumo referente ao transporte aéreo, fortalecendo a cidadania, principalmente nesses tempos de pandemia. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, mais de 98% das ações cíveis no mundo contra companhias aéreas estão no Brasil. Essa busca pelo judiciário, que já era grande, aumentou ainda mais durante a pandemia. Com a chegada do coronavírus, a malha aérea brasileira reduziu 94%. E segundo a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, as reclamações aumentaram 55% entre janeiro e setembro do ano passado. Para ajudar a incentivar a conciliação, o CNJ lançou a Cartilha Digital do Transporte Aéreo, que está disponível no site do Conselho e vai servir de orientação sobre deveres e direitos de consumidores e empresas com base na legislação brasileira e tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Para resolver os litígios, não precisa necessariamente o recurso ao judiciário. Por incrível que pareça, é uma cláusula pétrea o acesso à justiça, mas o acesso à justiça tem de ser excepcional. Entre os problemas em debate no webinário, questões como a recusa da empresa aérea de fornecer a volta da viagem para quem não usou o bilhete de ida. Também o cancelamento e atrasos de voos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou que pacificar as relações entre empresas e consumidores no setor aéreo é um passo importante para que o Brasil possa retomar a atividade econômica. A retomada das atividades desenvolvidas pelo setor aéreo neste momento que estamos vivenciando, momento de ansiedade, momento de pandemia, é de fundamental importância para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil, principalmente com relação ao retorno à normalidade. A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a responsabilidade de uma construtora pelo acidente que provocou a morte de um operário. O acidente ocorreu em uma obra da construtora Costa Brava, em Curitiba, no Paraná. De acordo com o processo, o operário caiu de uma plataforma de 1 metro, teve lesão na cabeça e morreu 3 dias após ser internado. Cerca de 2 anos depois, os irmãos alegaram na justiça que a empresa não fornecia segurança adequada.
Em defesa, a Costa Brava diz que cumpria todas as normas de segurança e que, no momento do acidente, o operário realizava a tarefa em uma plataforma menor, quando teve um mal súbito. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, concluiu que a empresa teve culpa pelo acidente e fixou indenização de R$ 70 mil por dano moral aos irmãos da vítima, além de pensão vitalícia. Com base no laudo do IML, no depoimento de testemunhas e na falta de comprovação de mal súbito, o TRT concluiu que a empresa falhou ao deixar de fiscalizar a utilização correta do equipamento de proteção. Ao recorrer da decisão no Tribunal Superior do Trabalho, a empresa argumentou que o acórdão regional não apresentou embasamento concreto. O caso foi julgado pela 3ª turma do TST, que apontou o perigo da atividade de construção civil com risco maior que o da média das demais atividades. Sendo assim, de acordo com a turma, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não exige a comprovação da culpa. Em relação ao mal súbito, a hipótese não foi comprovada e foi considerada improvável, tendo em vista a lesão na cabeça que causou a morte do profissional. A construtora Costa Brava apresentou embargos à seção 1 de dissídios individuais do TST e sustentou que a 3ª turma não teria considerado as premissas do voto vencido no TRT, que acolheu a tese do mal súbito. Mas o relator do caso na SDI 1, ministro Breno Medeiros, observou que o não conhecimento do recurso teve como fundamento a responsabilidade objetiva na atividade de construção civil e a ausência de comprovação dos argumentos apresentados pela defesa. A empresa também não conseguiu demonstrar divergência jurisprudencial específica, porque a decisão trazida para o confronto de teses não tratava da mesma hipótese. Dessa forma, a seção 1 de dissídios individuais confirmou a responsabilidade da construtora Costa Brava pelo acidente que causou a morte do operário. A decisão foi unânime. E você vai ver a seguir, quase 5 mil crianças e adolescentes em todo o país estão em busca de um lar. No próximo bloco, vamos falar sobre adoção. Eu volto em instantes, fique com a gente. A nossa Constituição, ela tem um poder de enorme relevância para todos os cidadãos. Nela vem a divisão de todos os poderes, seja o executivo, o legislativo e o judiciário, e além disso, ela resguarda todos os direitos e garantias fundamentais, seja para respeitar e até delimitar determinados assuntos. Hoje, dia 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. A data foi criada para estimular o debate sobre o direito de crianças e jovens à convivência familiar. E é uma chance de refletir sobre uma conta que não fecha. No Brasil, para cada criança disponível à adoção, existem mais de 7 pretendentes habilitados. Mas ainda assim a fila não anda. Um problema que não é de matemática, não, mas é de conscientização. Muito prazer, eu sou a Raquel Nunes, tenho 47 anos, mãe de 3 filhos lindos. Mãe biológica da Luísa, de 18 anos, da Letícia, de 13 e mãe de coração do Marcelinho, de 12 anos. Ser mãe sempre foi meu sonho. Quando eu era criança, me perguntavam o que você quer ser quando crescer? E eu dizia mãe. O Marcelinho é esse pequenininho aí da foto. Ele tinha 5 meses quando foi adotado pela Raquel. Quando eu cheguei, ela veio na minha direção, entregou meu filho no meu colo. E ele abriu o olho, sorriu e voltou a dormir. E eu que nunca acreditei em amor à primeira vista, ali eu tinha meu grande amor. O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro ao dizer que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da família biológica e, excepcionalmente, em uma substituta, para garantir a convivência familiar e comunitária em um ambiente que promova o desenvolvimento integral. A adoção é um desses caminhos. Adotar é uma tarefa que demanda dedicação. Envolve mudanças na vida e na rotina da família e principalmente de quem é adotado. Um lar amoroso é essencial, afinal, parte desses menores de idade vem de um ambiente turbulento, com um passado de violação de direitos e precisa de referências positivas.
Um cenário que ainda precisa ser melhor compreendido por quem busca a adoção. O Brasil tem hoje quase 5.000 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas, de acordo com o Cadastro Nacional do Conselho Nacional de Justiça, e mais de 35.000 pretendentes habilitados. Mesmo assim, a fila demora a andar porque 97% dos pretendentes buscam bebês ou crianças com menos de 3 anos, que sejam saudáveis e, de preferência, brancas. Passei na frente de 35 famílias, porque muitas famílias não queriam meninos negros. A advogada de família Renata Cisne aponta ainda outro obstáculo. A legislação diz que a criança só pode ser colocada para adoção depois de esgotada a busca pela chamada família extensa, que são os parentes próximos como tios e avós. Quanto mais tempo essa busca for feita, quanto mais demorar, mais idade essa criança ou esse adolescente vai tendo, quanto mais longo, e isso faz com que essa criança e esse adolescente tenham mais dificuldades ainda em ser adotado. Para Raquel, que realizou o sonho, a vida hoje é uma festa. E como ela definiria a experiência da adoção? Amor. Amor pleno. Adoção é amar sem medidas. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com a analista judiciária da Secretaria Especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégica do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, Ivânia Guest. Ivânia, que já está conosco aqui na tela. Boa tarde para você, muito obrigada pela sua participação. Um prazer estar aqui nesse dia, né, da gente comemorar os avanços e se unir para enfrentar os desafios para todas as crianças poderem ter família. Pois é, nesse dia tão importante, tão emblemático, Dia Nacional da Adoção, 25 de maio, eu queria que a senhora compartilhasse com a gente o raio-x, o panorama hoje da adoção no país. A gente falou na reportagem que a conta não fecha, mas há um estereótipo que precisa ser quebrado, né? Não faltam crianças. Eu acho que a exigência, a conscientização é que está faltando, né? Então, a gente precisa agora, a partir da evolução que o CNJ proporcionou pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que juntou os dois cadastros e dá visibilidade às crianças que estão, né, em acolhimento, quer dizer que estão sem família, mas que são hoje 30.000 crianças e exatamente são 30.451. Só que aí o que a gente precisa saber? Que essas crianças que estão em acolhimento, elas têm família de origem ainda. Então, foi mencionado a questão de que precisa esgotar a chance dela romper o vínculo com a família de origem. A lei diz que nós temos 120 dias, o prazo, para fazer essa destituição do poder familiar. E aí, para esse prazo ser viabilizado, a gente precisa de um trabalho de rede, com as equipes de assistência social também, que por meio dos CREAS, ajudam a trabalhar a possibilidade da família voltar a recuperar a criança e a criança voltar para esse seio original. Então, a gente precisa de evidência de que isso não é possível para poder fazer a destituição do poder familiar e essa criança ficar, então, apta para adoção. Ou adolescente. Se a gente faz isso sem esse estudo, essa adoção pode ser inviabilizada, porque ela não tem segurança jurídica. Então, dessas crianças que já se constatou a destituição do poder familiar que podem ser adotadas, nós temos outros de 4.951, mas a maioria são mais velhas, porque nós evoluímos para a adoção de crianças até 7 anos. Antigamente, a adoção era só de bebês, hoje nós já temos muita abertura para até 7 anos de idade, mas a adoção pode ser até 18 anos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando passa de 7 anos, que é mais difícil encontrar essa percepção da sociedade que é possível se tornar filho, apesar de estar com mais de 7 anos. Ivânia, então, quando eu falei aqui agora na abertura a questão da consciência, porque infelizmente há toda ainda uma questão cultural, eu acho, no Brasil, de preconceito, enfim, que há uma resistência, né, e uma escolha muito grande na cor, na idade das crianças. Isso, de fato, é uma realidade, vocês observam? Ainda observamos, porque se não fosse isso, já não teríamos mais crianças esperando adoção, nem adolescentes, porque nós temos 32.000 pessoas hoje cadastradas para adotar,
mas que não aceitam as crianças ou adolescentes que são 4.951 ali sem família. Então, essas crianças não estão ainda no perfil, assim, desejado pelos adotantes, pelos cadastrados para adotar. E aí, então, por que não, né? Claro, você já adiantou um pouquinho aqui para a gente, agora eu quero que você, por gentileza, elenque outras iniciativas do Conselho Nacional de Justiça nessa temática, né, para fomentar a adoção. Tem uma medida excelente que eu me refiro à unificação do cadastro. Nós não tínhamos esses dados unificados e aí isso acabava tornando o processo mais demorado. Enfim, temos uma série, né, de iniciativas, estratégias, trabalhos do CNJ nessa linha. Então, nós temos várias iniciativas. Eu posso destacar, por exemplo, a criação de um grupo de trabalho que está trabalhando o aprimoramento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento para favorecer a atenção aos prazos, porque realmente quanto maior o prazo da criança, menos ela é assim aceita para adoção e do adolescente. Então, a gente está fazendo capacitações para todos os tribunais realmente utilizarem o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que dá um alerta quando o prazo do processual está passando. Nós pedimos para os tribunais indicarem o número de profissionais psicossociais, né, psicólogos e assistentes sociais necessários para poder realizar as intervenções de avaliação dos pretendentes da adoção, de acompanhamento do estado de convivência, para esses prazos não demorarem por falta de pessoal no sistema de justiça. Então, as equipes precisam estar realmente adequadas para a demanda. Nós temos recebido cada vez mais interessados em adotar e eles precisam passar por uma preparação, né, que se chama um curso, mas é uma preparação e para isso precisamos de profissionais, de parceria com os grupos de apoio à adoção. Então, isso foi uma recomendação de 9 de abril agora. A questão da utilização dos meios virtuais para as audiências não serem atrasadas em função da pandemia. Então, e temos também muitas capacitações. Por meio do Pacto Nacional pela Primeira Infância, nós estamos oferecendo 23.500 vagas de capacitação e que se relaciona também ao tema da convivência familiar comunitária e da adoção. E observamos que muitos profissionais da rede de serviços, por exemplo, educadores, não tinham os conhecimentos sobre a legislação de adoção. E essas crianças também precisam ser conhecidas de toda a rede do sistema de garantia de direitos, que precisa aceitar esse funcionamento do trabalho em equipe. Então, também estamos com uma proposta de criação de fluxos e protocolos de atuação integrada entre os vários agentes que permeiam o processo de adoção. Ivana, muito obrigada pela sua participação. Essa atuação de todos os atores envolvidos no processo é fundamental para a gente avançar cada vez mais nessa matéria. E eu gostaria só de destacar a campanha que foi feita agora pelo CNJ ontem, né? Está no ar a campanha, né, da adoção, que tem já na 5ª edição, que explica o processo. Então, está no Twitter, está no Instagram do CNJ, eu acho que vale a pena ser divulgada. E lá se compartilha experiências de pessoas que adotaram crianças mais velhas e viram como se forma uma família independente da idade. Com certeza. Nas redes sociais, na programação da TV Justiça também, você confere esse vídeo. Muito obrigada mais uma vez. Ótima tarde para você. Até a próxima. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais esta edição do Jornal da Justiça. Ótima tarde para você, nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.